Ô Luiz, Pois eu sei é, que você me vai parece. chamar o Matheus de novo. Só Vai, aproveitando a Vitão. deixa da escalação, eu já vou passar a bola. Outra crítica que eu queria fazer ao Vanderlei. Vanderlei que ressuscitou morto no sábado, mas hoje não conseguiu escalar o time direito. Eu não gosto do que ele fez em relação ao Duqueiroz. Eu entendo, muita gente concorda, eu não gosto. O Duqueiroz está vendido, né? Ele vai se apresentar no Zenit quando abrir a janela agora no meio do ano. E por opção do Vanderlei, então já que ele não fica, não joga mais. O Palmeiras foi campeão, para falar do maior rival do Corinthians, o Gabriel Jesus estava vendido no City e jogou todo o jogo botando a perna. O Duqueiroz não é o Zé Maria, o deus da raça, não é o Sócrates, mas ele joga de lateral, de meio e de volante. Em nenhum momento, até agora, ele deixou de correr e está vendido há 6 meses. Então, assim, eu não acho que o Corinthians paga salário, tem um mês de contrato que pode abrir mão de jogador, porque daqui a um mês ele vai. Até porque hoje em dia no futebol todo mundo é vendido toda hora. Então, eu não acho, eu entendo, eu sei que muita gente fala, vendeu, entrega. Eu acho que é caso a caso. Não é o caso do Queiroz, os jogos que ele jogou mal por erros técnicos, não por má vontade. Eu não vi ele tirando o pé em nenhuma dividida. Não é algo que eu concorde e acho que ele fez falta no jogo hoje, né? Entrou no campo Romero, Paulinho, e não era o time de master do Corinthians, né? E o Duqueiroz talvez acrescentasse mais. Pois é, já que você entrou nisso, vamos continuar nessa seara aqui, Vitão, porque o Duqueiroz, como você falou, ele foi negociado com o Zenit, se apresenta agora no dia 1º de junho e foi envolvido na transferência para que o Corinthians adquirisse o Yuri Alberto de forma definitiva. E aí, por uma escolha do próprio Luxemburgo, ele falou, né, não vou utilizar um jogador que vai embora daqui a um mês. Foi um jogador que foi considerado uma revelação, é uma cria da base, chegou a ser bastante valorizado. E aí também tem um meio de campo ali que é bem concorrido, digamos assim, no time do Corinthians. Matheus, como você viu essa decisão do Lucha? Eu estou até lembrando que aqui no Rogério, com o Rogério Ceni a gente também teve essa discussão no caso do Luan, que ele ainda é um pouco parecido, não é exatamente o mesmo caso, mas dá para ter alguma comparação, alguma semelhança, de que enquanto o Luan estava negociando a permanência dele ou não no São Paulo, o Rogério Ceni falou que também não usaria o jogador. E o Lucha, ele chega já colocando a mão dele ali, já mexendo, colocando o dedo dele nesse trabalho. Não foi só com o Duqueiroz, ele também barrou o Barleta, que foi um jogador que chegou recentemente do São Bernardo, que disputou o Campeonato Paulista pelo São Bernardo, barrou o Júnior Moraes, o Cantilho também. Do Yuri Alberto vamos falar mais tarde. Mas já chegou dando ali seus pitacos, colocando a mão ali. O que você achou dessas decisões, hein, Matheus? Especificamente sobre o Duqueiroz, o Corinthians não tem nem margem de elenco para barrar um jogador da qualidade técnica dele e também com a polivalência, digamos assim, a capacidade de fazer várias funções em campo, como o Vitão estava destacando há pouco. E o Vasco também é um exemplo interessante de ter repatriado o Andrei Santos, já vendido para o Chelsea, porque ele não tinha a documentação necessária ainda para jogar na Premier League, e o atleta está aí, valendo, tem seleção sub-20 no caminho. Eu não vejo dessa forma também. Eu acho que o Corinthians teria um time mais competitivo com o Duqueiroz em campo, um jogador que poderia inclusive melhorar a qualidade de passe na saída de bola, que tem sido um problema nos últimos tempos, e aí o Vanderlei Luxemburgo precisa corrigir essa situação. Hoje, por exemplo, a gente viu o Rony entre duas linhas de 4 e basicamente por dentro a bola tinha que passar por ele. A gente via o Fagner sempre subindo no apoio, o Fábio Santos também acabou substituído pelo Matheus Bidu no segundo tempo, mas se o Corinthians quisesse sair pela faixa central, ele tinha o apoio do Rony, o Fausto Vera estava um pouco mais à frente, ao lado do Matheus Araújo. Eu até anotei algumas, fiz a minha pranchetinha aqui, eu estou olhando para pegar a cola. Se a gente visse o Corinthians hoje, era um 4-1-4-1 no momento da organização ofensiva, no momento que saía para o jogo. E o Duqueiroz é um jogador que poderia, até numa variação desse esquema, ou podendo ser esse elemento entre as duas linhas de 4, facilitando o passe, jogando ao lado do Fausto Vera, que teve mais liberdade para apoiar, e por outro lado o Matheus Araújo não encostou tanto nos homens de frente, o Roger Guedes hoje mais como um homem de referência lá dentro da área, e o Adson e o Pedro caindo pelos lados. Eu senti que faltou uma intensidade maior do Corinthians pela faixa central, e isso passa muito também pela ausência do Duqueiroz. O Timão poderia ter jogado melhor caso ele estivesse em campo.
E aí, Rosa, você acha que o Duqueiroz fez a diferença ou poderia ter ajudado mais o Corinthians nessa partida de hoje? Basta ver pela última substituição, né? Ele colocou o Master Paulinho e colocou o Paulinho como segundo volante, que é uma coisa que a gente sabe que o Paulinho não joga dessa forma e ficou esse buraco todo que foi traçado pelo Corinthians mostra também a questão de ter colocado ali o Paulinho como segundo volante. Se é para colocar um jogador de volante, colocaria então o Duqueiroz, que é um jogador que eu gosto muito. Fiquei surpreso de ver que ele nesse um mês que ele não vai jogar, e outro nós esquecemos o Hendrick, né, que também já está negociado e tem jogado pelo Palmeiras, né? Então, assim, o Duqueiroz tem lugar, eu acho que o Duqueiroz tem lugar até de titular nesse time do Corinthians, ali na vaga do Rony, mas preferem o Rony, que diz que é melhor. Infelizmente é uma decisão incorreta de não deixar o Duqueiroz cumprir mais um mês de contrato. Luísa, deixa eu só pegar uma carona no raciocínio do Rosa sobre essa questão do Queiroz ainda. Isso desvaloriza até o ativo do clube. Por mais que ele já esteja vendido, fica passando a sensação de que o Corinthians quer mandar um jogador com um valor de mercado mais baixo do que ele realmente vale. Porque, já está vendido, agora a gente pode esconder o jogador. Agora não precisa mais. Dá a impressão que o Corinthians não quer que o seu ativo tenha visibilidade. Diga lá, Vitor. Isso aí, desculpa, Matheus, isso aí é que o Luxemburgo, aí não é culpa dele, ele chegou no Corinthians outro dia, teve que ressuscitar morto, tudo, fazer tudo. O Corinthians está com um vácuo de poder muito claro. Aconteceu isso no São Paulo, em que o Rogério Ceni cuidava da piscina, do hotel, da renovação. O Corinthians, o treinador vai falar com o torcedor, a torcida do Corinthians mandou embora o Roberto de Andrade, o Fernando Lázaro, e deu pro Luxemburgo 10 jogos. A torcida que decide quantos jogos o cara tem, quem que vai. Então, o Luxemburgo foi lá e conversou, teve 10 jogos, ele faz o que ele quer. Porque só falta agora do Willian Alessandro, que não deram as caras lá, resolver agora o que vai... Porque, assim, tem umas decisões que eu não acho que passa pelo treinador, passa pela diretoria. Assim, você é o treinador, você vai escalar quem é melhor. Agora, quem vai ficar no clube ou não é você que decide. Se você acha que tem que jogar, ele vai jogar até o final. Não é nenhuma empresa, o gerente manda no diretor, o diretor manda no presidente. Agora, time de futebol que está sem comando, o Corinthians contratou, desde a contratação do Cuca, que foi uma tragédia institucional, para além de institucional, que isso é uma opinião minha, algumas pessoas eram a favor da contratação, virou uma tragédia esportiva que destruiu qualquer chance de qualquer coisa dar certo, do jeito que as coisas foram feitas, conseguiu dividir a torcida no meio. Aí chegou o Luxemburgo, ele decide tudo no Corinthians, ele fez o papel de Duílio, de Roberto de Andrade, de Alessandro, de psicólogo, até do amigo dele, Roberto Diogum, lá, ele deve ter feito também, porque ele tá fazendo tudo, então não dá nem para criticar ele. Mas eu não acho que ele deveria ter esse poder. Minha crítica vai mais para a direção, embora eu critiquei o Vanderlei aqui, porque assim, Vanderlei, você é o treinador, mas vem cá, o moleque tá jogando aí, é um mês só, é esse time que a gente tem 10 jogos em um mês. Em 9 jogos, o Corinthians vai voltar sem Renato Augusto. Mas é um mês, o Corinthians pode ficar eliminado da Libertadores, da Copa do Brasil e se afundar no Z4. Então não tem cabimento você abrir mão de um jogador. Se ele acha que ele é reserva, beleza, não é obrigado, põe na reserva. Agora não dá para um jogo desse, o treinador decidir por conta própria, sem assim... a gente não vê treino, que nem antigamente, mas a gente vê jogos. Não há nenhum indício em jogos do jogador meter aquele migué. Tô com dor, não quero treinar, não botou o pé. Então não havia motivos para essa barração. Porque às vezes acontece isso, o cara tá vendido, você percebe que o cara começa a dar migué, aquela dorzinha que não pega no exame. Não é o caso. O Duqueiroz jogou mal alguns jogos, inclusive, que ninguém tá jogando nada, inclusive ele. É verdade. Mas não é má vontade. Ele jogou bem também, assim, só um detalhe também, Luísa. Só um outro detalhe também em relação à questão do Luxemburgo e as primeiras decisões dele. Para mim, eu venho batendo nessa tecla, mas para mim é nítido o fato de a contratação dele foi porque ele ainda tem aquela coisa da costa larga, ele carrega aquele currículo dele de lá atrás, de Luxemburgo, e para a diretoria foi bom. E ele também, o jeito dele, o ego dele, essa coisa dele lá conversar com a torcida, isso é uma questão de opinião, de conversar com a torcida, de conversar com os jogadores. Hoje você viu que deu sorte, e aquela coisa, olha,
estamos no caminho, né? Era um jogo para ter perdido, empatamos, e o Luxemburgo está fazendo um papel de escudo dessa diretoria que não dá a cara para bater, como o Vitão sempre fala disso, né? A diretoria deixou nas mãos do Luxemburgo para resolver o problema, enquanto ela realmente não dá a cara para bater, para mostrar como a situação deveria ser. Já que a torcida apareceu, quem devia ter ido lá era a torcida.